queridos amigos concurseiros, abençoados porque serão já já aprovados, meu amigo, minha amiga. Então, é isso aí, vamos para cima. Esta aula aqui, ela é direcionada ao concurso da Guarda Civil Metropolitana, mas se presta também a outros concursos públicos, porque o Estatuto do Desarmamento, porque lei de drogas cai em todos os concursos de carreira policial e serve, não é, para outras finalidades também. E vamos aproveitar hoje, né? Porque, como eu costumo dizer, cara, a gente como professor de Direito Penal aqui do curso Operações, e também eu divido essa matéria com o nobre professor, o Tiago, que também é um professor muito versátil, dá direito penal, dá processo penal, dá direito administrativo. Nós também ministramos aula de processo penal, legislação especial, enfim, né, os professores aqui são professores multitarefa, né? Então, a gente troca bastante ideia entre nós, mas eu, como professor de Direito Penal, me sinto na responsabilidade, sempre que surge uma lei nova, comentar com vocês, assim como nós falamos no nosso último encontro, na aula de exercícios da semana passada, comentamos algo sobre a lei do marco temporal do crime organizado, aquela lei, comentamos aqui, que trouxe à baila a nova tipificação, duas novas tipificações, né? O crime de domínio social estruturado e o crime de favorecimento ao domínio social estruturado. Trouxemos também a definição de organização criminosa ultraviolenta, também ora denominada de facção criminosa, na qual integram os chamados faccionados. Não é, Luciano? Agora nós temos os faccionados, né? Que praticam esses crimes de domínio social estruturado e formação, favorecimento ao domínio social estruturado. Muito bem, estamos nos artigos 2º e 3º da lei, né, do marco temporal do crime organizado, mas eis que fomos contemplados, né, com mais uma nova lei. Irmão, eu não sou fera. Não, fera, irmão, Deus acima de tudo, irmão. Não é? Somos humildes servos do Senhor Deus e procuramos fazer o melhor aqui para ajudar vocês. Fomos contemplados com mais uma figura. Qual figura? A lei do vicaricídio. Não é? Mais uma lei, mais um homicídio, o artigo 121b, e a gente não pode deixar isso passar batido de vocês, não é verdade? Então, nós vamos falar, sim, um pouquinho sobre esse crime, e vai ser agora. Vamos com tudo, apesar de nós falarmos desses crimes na sequência. Mas olha lá, o que eu quero mostrar para vocês. E surgiu essa leizinha aqui, tá vendo? Olha lá, a lei 15.384, né, que alterou a lei Maria da Penha, a lei 8.072, e alterou também o Código Penal brasileiro, né? Trouxe os crimes de violência vicária, que é uma nova forma de violência doméstica e familiar, criou o crime de vicaricídio, né? E transformou esse crime em crime considerado hediondo. Então, agora, nós temos aí 6 formas de violência doméstica, temos mais um crime contra a vida, que passou a ser do Tribunal do Júri, nós temos 6 crimes dolosos contra a vida agora, de competência do Tribunal do Júri, temos 6 formas de violência doméstica e mais um crime considerado hediondo. Já vai para quase 30 crimes considerados hediondos. Pois é. Então, olha lá, cara, dá para você enxergar aí, ó. Olha lá, a violência vicária, certo? Aliás, meu amigo, o que significa a palavra vicário, hein? Vicário, vicaricídio, violência vicária. Você já procurou saber o que significa a palavra vicária? Então eu vou lhe dizer, meu amigo, my brother, my friend, vicário é um substantivo. É um substantivo que significa pode ser substituído. Onde está o padre vicário? É o padre substituto. Então, vicário significa aquele que pode ser substituído. Então, quando a gente fala em homicídio vicário, é o homem que está matando uma pessoa no lugar da mulher. Porque só a mulher, em verdade, é aquela pessoa que pode ser prejudicada quando se mata o seu descendente. Então, é o homem que mata o descendente da mulher. É o homem que mata o dependente da mulher. É o homem que mata o enteado da mulher. Você está entendendo? Então tem que ser alguém que ele está matando no lugar da mulher. Por isso o nome vicário, aquele que pode ser substituído. Sim. E o homicídio vicário, o artigo 121b, passou a ser incorporado no rol dos crimes hediondos, no artigo 1º, inciso 1º, Charlie, da Lei 8.072/90. É mais um dos crimes considerados hediondos, meu camarada, ok? Sim, é o caso. Pode ser o ex, pode ser o namorado, pode ser o noivo, pode ser o próprio marido, ou não é? Que mata o filho, o enteado, o dependente da mulher. Nós vamos ver rapidamente isso daí, tá bom?
Então, cara, essa é a figura, a palavra vicário significa aquele que pode ser substituído. Então, o homem está substituindo no polo passivo o crime a mulher. Ele tira a mulher do polo passivo e põe no polo passivo aquela pessoa que a mulher ama sobremaneira. E quem ela ama sobremaneira? Às vezes, ama até mais do que a si própria. Ele mata o filho a quem ela ama mais do que a si própria. Porque um pai, uma mãe que tem um filho, verdadeiramente, um pai e uma mãe dá a sua vida pelo filho. Não é verdade? Eu dou tranquilamente a minha vida pela vida da minha filha. Não tem dor maior do que isso. É um dos piores homicídios do que há, meu irmão. É o pior homicídio que há. Por isso que é homicídio vicário. Está substituindo a mulher pelo bem maior dela. Mais precioso do que a vida dela é a vida do filho dela. É terrível esse homicídio, é terrível e não podia deixar de ser hediondo. E agora você tem aí a figura da violência vicária, a violência doméstica, artigo 7º da Lei Maria da Penha, 11.340 de 2006, tá lá. Você tinha já a violência física, você tinha a violência sexual, você tinha a violência patrimonial, você tinha a violência psicológica, você tinha a violência moral e agora você tem a violência vicária. Então temos 6 violências contra a mulher na Lei Maria da Penha. Pergunta que, inclusive, caiu no último concurso da Polícia Civil aqui de São Paulo, pergunta dissertativa. Discorra sobre as violências contra a mulher. Pergunta dissertativa no concurso de escrivão da Polícia Civil aqui de São Paulo. Só para você ficar sabendo como isso cai, né? Então já sabemos disso. E estamos também, pois é, mas estamos atualizando. E são atualizações fáceis. E tá aí, ó, o nosso homicídio vicário. Matar descendente, ascendente, pode ser pai e mãe também, hein? Dependente, enteado, pessoa sob sua guarda ou responsabilidade direta da mulher, com o fim específico de causar-lhe sofrimento, punição ou controle, no contexto da violência doméstica e familiar. Olha a pena lá, 20 a 40 anos, igual a pena do feminicídio. Igual a pena do feminicídio. E tem a figura agravada, hein? A pena aumenta de 1/3 à metade se o crime for praticado. Presença da mulher, a quem se pretende causar sofrimento ou punição. Inciso 2º, contra a criança ou adolescente ou pessoa idosa ou com deficiência. E o inciso 3º, em descumprimento de medida protetiva. Qualquer medida protetiva, ok? Diferente do feminicídio, que ele elenca determinadas medidas protetivas. Aqui não, aqui é qualquer medida protetiva. Então, esse homicídio vicário aí tá bem tranquilo. Para o concurso da GCM, não cai as modificações, porque no edital tá claro lá, nenhuma modificação da lei pós-edital irá cair. Então tá bem claro. Quem vai prestar a GCM, fique tranquilo, né? Tá suave na nave. Certo? Agora, para outros concursos, é quase certeza que esses crimes vão cair. É quase certeza que esses crimes vão cair. Né? E, para finalizar, tá lá, ó, o artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos, inciso 1º-C, deixando consignado que esse delito passou a ser considerado hediondo. E se passou a ser considerado hediondo, você já sabe, insuscetível dos perdões extrajudiciais. Não tem direito à anistia, não tem direito à graça, não tem direito a indulto e também é um crime inafiançável. Tá bom, meus amados? Então, meus queridos, não podíamos deixar de inaugurar esta aula sem falar aí da Lei 15.384. Nós estamos preparando para vocês, aqui no Operação Concursos, a bem da verdade, já está pronto a atualização da lei relativa à figura do marco temporal do pacote marco temporal da lei de combate ao crime organizado, que modificou 10 crimes, na verdade, 11 crimes do Código Penal brasileiro. Está pronto já. Essa semana eu devo gravar e deve ser colocado na plataforma já, ok? 11 crimes do Código Penal brasileiro foram modificados. 6 crimes contra a pessoa, 5 crimes contra a pessoa, 6 crimes contra o patrimônio, salvo engano. 5 crimes contra a pessoa, 6 crimes contra o patrimônio, salvo engano. Ou é 5 ou é 6 de um e do outro, eu não me recordo, agora me confundi. Mas são 11 crimes do Código Penal que foram ali modificados. Ah, tá. 5 crimes contra a pessoa, agora lembrei, 6 crimes contra o patrimônio. Mas, não vamos esquecer desde já, hein, irmão? Ó, 6 crimes contra a vida passaram a ser agora competências do Tribunal do Júri. Então nós temos, conte comigo,
homicídio simples praticado por grupo de extermínio. 2, homicídios qualificados. 3, auxílio, instigação, induzimento ao suicídio praticado por meio de redes sociais. 4, o crime de feminicídio. 5, o crime de vicaricídio. Tá faltando algum aí? Infanticídio, vicaricídio. Eu falei 6, né, cara? Tá faltando algum aí? Homicídio simples praticado por grupo de extermínio, homicídios qualificados, feminicídio, artigo 121A, auxílio, instigação, induzimento ao suicídio ou automutilação praticado por rede mundial de computadores e vicaricídio. Então são 5. 5. 5. 5. Eu falei 6. 5 crimes dolosos contra a vida praticados por grupo de extermínio. Corrigindo, 5 crimes dolosos contra a vida praticados por grupos praticados que são de competência do Tribunal do Júri. Pela última vez, hein? Confirmando, homicídio simples praticado por grupo de extermínio, homicídio qualificado, depois vem o crime de artigo 121A, feminicídio, 121B, vicaricídio e artigo 122, auxílio, instigação e induzimento ao suicídio, automutilação, através de rede mundial de computadores, que é o artigo 122, parágrafo 4º, salvo engano. 5 crimes. Sim. Aborto, crimes dolosos contra a vida, praticados de competência do Tribunal do Júri. É verdade. Opa, faltou. Então tem auxílio, aborto e infanticídio. Eu tô comendo bola aqui. Crimes dolosos contra a vida. Tô comendo bola. São crimes dolosos contra a vida. Tem 7, cara. Mano do céu, tô ficando doido. Vamos lá. Crimes dolosos contra a vida. Meu, tô ficando doido. Aqui, ó. Tem. Eu tô confundindo com hediondo, cara. Eu tô tomando uns remédios, tô ficando doido, brother. Olha aqui, ó. Ficando doido. Todos os crimes do capítulo 1º, se dolosos contra a vida, são competência do júri. Tô ficando doido. Vamos tudo de novo. Eu tô confundindo com hediondo, cara. Olha que doideira. Hediondo. Homicídio simples praticado por grupo de extermínio é hediondo, porra. Todos, pô. Homicídio doloso contra a vida. Os homicídios, né? O crime de auxílio, instigação, induzimento ao suicídio ou automutilação. O crime de feminicídio. O crime de vicaricídio. O crime de infanticídio. O crime de aborto. Faltou algum aí? Homicídio, feminicídio, vicaricídio, auxílio, instigação, induzimento ao suicídio, automutilação, infanticídio, aborto. 6 crimes. 6 crimes dolosos contra a vida. Agora foi? Bateu 6? De novo. Homicídio, auxílio, instigação, induzimento ao suicídio ou automutilação. Feminicídio, vicaricídio, infanticídio, aborto. 6. Glória a Deus. 6 crimes dolosos contra a vida agora, competência do Tribunal do Júri. Mano, que confusão. Eu estava pensando em termos de crime hediondo. Tudo bem, então? 6 crimes contra a vida. Tô ficando doido. 6 crimes contra a vida. Tudo bem? Muito bom, muito bom. Então é isso aí, tá? 6 crimes dolosos contra a vida. Chega de falar isso aí, tô ficando meio caduco já. Beleza, meus queridos? Então, vamos com tudo. Passar agora para a parte de resolução de exercícios. Primeira questão. A Lei número 11.343 de 2006, de 23 de agosto de 2006, institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, SISNAD, prescreve medidas para a prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, estabelece normas para a repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, define crimes e dá outras providências. Essa lei proíbe em todo o território nacional as drogas, bem como o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substratos, dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas, ressalvada a hipótese da autorização legal ou regulamentar e pela União, respectivamente em situações. Então, meu querido, você talvez deva lembrar-se, quais são aquelas hipóteses que se autoriza, hein, cara, produzir droga, né? Ou, eventualmente, aí, usar droga aqui no Brasil, hein? Aquelas hipóteses. Então, lembre-se que existem circunstâncias. Quais? Religiões. E existe o aspecto de ciência.
né? A parte farmacêutica. Quantas pessoas hoje não se dão bem com o canabidiol, principalmente na área tranquilizante, né? E a parte de ritualística, existe aquela beberagem conhecidíssima, chamado de daime, o santo daime. É ou não é? Então vamos ver. Olha lá o que nós temos aqui em termos de questões. Alternativa A, estritamente terapêuticas e exclusivamente para fins de pesquisas científicas e acadêmicas. Será que é isso mesmo? Estritamente terapêuticas e exclusivamente para fins de pesquisas científicas e acadêmicas? Está faltando alguma coisa aí, não é verdade? Na letra A, está faltando alguma coisa. É, eu estou sabendo, mas não é só as clínicas, não. Tem outros hospitais no interior de São Paulo também que trabalham com a cannabis, né? Trabalham. E tem resultados aí excelentes, principalmente na área de doenças que sofrem convulsões, né? Doenças que têm esse problema de essa área de epilepsia, cara, né? Ela ajuda muito na tranquilizar o paciente, né? Então a letra A, irmão, tá faltando o aspecto ritualístico. Ritualístico. Letra A, não. B, exatamente terapêuticas e exclusivamente para fins medicinais ou científicos. Tá faltando coisa aí também. Exclusivamente ritualístico religioso e para uso nas universidades. O que ele quer dizer com isso? Uso nas universidades é o quê? É consumo na rodinha dos estudantes lá? Não. Vamos usar o bom senso. Vamos usar os bom senso. Ó, restritamente ritualístico religioso e inclusivamente para fins medicinais ou científicos, ou estritamente ritualístico religioso e exclusivamente para fins medicinais ou científicos. Amigos, a terminologia mais adequada e entre restritamente no ritual religioso e estritamente, eu entendo que o termo mais adequado aí é no termo de estritamente, no sentido do ritual. Estrito, né? Ele é mais, digamos assim, específico, estritamente, quer dizer, tão somente para, né? Agora, na parte farmacológica, tem que ser o exclusivo mesmo. A expressão exclusiva é a que se encontra na letra da lei, exclusivamente, e não a palavra inclusivamente, ok? A letra da lei prega exclusivamente. Aliás, dificilmente você vai achar a expressão inclusivamente. Porque quando se fala inclusivamente, dá margem a você incluir outras substâncias, né? Pois é, estritamente está delimitando muito, restrito abrange um pouco mais. Pois é, né? Pois é. Aí é vossa interpretação. É ou não é, meu querido? É ou não é? Pois é. Aí o senhor tem que falar com aquele que redigiu a lei, meu querido Luciano. Tá entendendo? Você vê que a terminologia, né? Essas palavras restritamente, inclusivamente, são muito pouco utilizadas em normas jurídicas. Pode observar que na elaboração de letra de lei, você não ouve falar em restritamente, você não ouve falar em inclusivamente, você ouve o emprego das palavras estritamente e você ouve falar em exclusivamente, tá bom? Então, é letra E de eco, irmão. E de eco, ok? Muito bem, não tem problema. Aqui nós podemos errar, tá? Mas o bom senso, né? O mais comum de soar no ouvido é a letra E. É o mais comum. O mais excepcional é a letra D. O mais usual é a letra E. Né? Muito bem, muito bem. Vamos com tudo. Vamos para cima, irmão. Sem desanimar. Vamos nessa. Próxima pergunta. Olha lá. Nos termos da Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, SISNAD. É correto afirmar que aquele que adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal regulamentar, será submetido, entre outras penas, à seguinte. Dá vontade de dizer o quê aí, hein? Dá vontade de dizer nenhuma. Porque, segundo o entendimento das cortes superiores, liberou geral, não é não? Liberou geral. Quer dizer, liberou geral em termos, né? Se for a velha e boa cannabis, né?
se levou a cannabis, né? É, não é? Quem falou isso aí foi o ministro lá, o Barroso, né? O Barrosão. Ai, 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 ai. Muito bem. Então, vamos ver quais são as sanções que nós temos lá previstas. Então, temos lá reclusão. Não há pena privativa de liberdade. Então, você exclui logo de cara aí A, B ou C, né? Repreensão judicial. Não, o que existe é uma admoestação. Então, do que se apresenta aí, temos a possibilidade da prestação de serviços à comunidade, que já tem sido considerada, não é verdade? Já tem sido considerada uma medida obsoleta já. Né? Essa prestação de serviços à comunidade já tem sido considerado algo como sendo abusivo já para o usuário de drogas. Está lá na letra de lei, mas isso já tem sido considerado por doutrina e jurisprudência como algo abusivo, a partir do momento que se considerou o porte de 40 gramas de maconha para uso pessoal como sendo algo admissível. Não fui eu que disse isso. Entendimento das cortes superiores, né, há tempos atrás, ok? Então, se é permitido isso, por que eu vou submeter a pessoa à prestação de serviços à comunidade? Então, essa interpretação já tem sido considerada superada, né, essa prestação de serviços, diga-se de passagem. Mas como o concurso é policial, essas são as alternativas que se apresentam, né? Então, vamos seguir o que temos aí, né, para o jantar, não é isso? Pois é, Luciano, você não está entendendo errado, é isso mesmo, né? Já tem se considerado, como eu disse, uma pena, de certa forma, abusiva. O problema é que o consumo da droga, em tese, autorizado pelo Supremo, foi a maconha e não outras substâncias, né? Outras substâncias. Menos ou mais ofensivas, como se pudesse haver droga menos lesiva ou mais lesiva. E droga é droga, todas causam dependência e ponto final, né? Mas, ok, no que se apresenta, está ótima a resposta, é isso mesmo. Então vamos com tudo. Olha aí a próxima. Terceira questão. A Lei 11.343 de 2006 instituiu o SISNAD, Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, prescreveu medidas para a prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, além das normas de repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas. A legislação traz em seu artigo 20 as atividades de atenção ao usuário e dependente de drogas e respectivos familiares que busquem a melhoria da qualidade de vida e a linha A. Punição de indivíduos que estiverem na dependência química? Não, irmão. O usuário ele não é um criminoso. Né? Já quiseram dizer que o usuário é o culpado pela existência do traficante, não é isso? Mas não, irmão, não. Né? O usuário não é criminoso. Ele é um doente. Ele é vítima de adicção. Né? Precisa de tratamento, não é isso? Pois é. Ah, não. B. Redução dos riscos e dos danos associados ao uso de drogas? Pois é, essa é a alternativa correta. Porque dentro das medidas de atenção, essas são as providências a serem adotadas. Essas são as providências a serem adotadas. Senhor Luciano e senhor Billy 197SP. Existem, no combate ao uso de drogas, as chamadas medidas de prevenção e as medidas de atenção. Quando se fala em medidas de atenção, é porque o consumo de drogas já se instalou na região. A medida de prevenção, as drogas ainda não atingiram o espaço territorial. Então, quando a droga já se instalou, tem que se adotar já a redução dos riscos e dos danos associados ao uso de droga, porque o povo já está ali consumindo, ok? E essa perspectiva e essa previsão está na lei, ok? Por mais que a alternativa C pareça atraente, criação de associações de amparo para as pessoas com dependência, né? Por mais que isso apareça, isso não está nas medidas de atenção. Isso aí se encontra numa ulterior etapa, tá? Isso está numa outra etapa, ok? Nas medidas de atenção, ainda você está ali no combate, tá bom? Uma outra fase se pode pensar na criação de associação de amparo para pessoas com dependência, não nas chamadas medidas de atenção. Por isso que não a alternativa B de Bravo. Não tem problema, seu Luciano. A verdade é que essa doutrina de lei de drogas realmente é
um saco isso aí, viu? É um saco, né? A gente sabe disso. Só que estão pedindo muito em concurso isso agora. Estão pedindo muito. Então eu proponho que vocês façam, gente, um resuminho, tá? Dessa parte geral da lei de introdução de lei de drogas. Faça lá atribuições do CISNAD, finalidades do CISNAD, quais são as medidas de prevenção do CISNAD, quais são as medidas de atenção do CISNAD, entendeu? Porque isso está caindo. Principalmente se você vai prestar concurso para a área de Polícia Federal, Rodoviária Federal. O último concurso da Polícia Federal só caiu isso, cara. Só caiu isso. Você está entendendo? Então, atenção com esse carambolê. Certo? E já sabemos, então, que a alternativa B é a correta? Vejamos. Letra... Pois é, Luciano, mas não é mais agora. Mas não vai descuidar dos crimes também, não, hein? Não vai descuidar dos crimes, porque tudo é possível. Letra D, instituição de penalidade mais severa à população com dependência? Não, os caras não cometem crime, precisam de tratamento, esquece pena para o usuário. E, isolamento de pessoa com dependência para a sua melhor recuperação? Não, esquece esse negócio de isolamento, internação, isso aí parece que a pessoa está sendo tratada com discriminação. Não, essa não é o tipo de pegada, né? A lei de drogas, ela é contra o isolamento, é contra a internação compulsória. A internação compulsória é a última medida, entendeu? É a última possibilidade. Internação compulsória só em caso de risco de vida, só nessa situação, tá bom? Ou mediante ali vontade própria do indivíduo, ou mediante solicitação da família comprovada a real necessidade de saúde, só nessas circunstâncias, tá bom? Muito bem, vamos com tudo. Então, a questão aí, a alternativa aí é B de bravo. E vamos para cima deles. Próxima questão. Quarta, assinale. A alternativa que está de acordo com a lei antidroga. A, promover a realização de estudos com o objetivo de subsidiar o planejamento das políticas regionais e locais sobre drogas. É um dos objetivos expressos no Plano Regional de Políticas Públicas sobre Drogas. Cara, objetivo de subsidiar o planejamento, promover a realização de estudos com o objetivo de subsidiar o planejamento das políticas regionais e locais sobre drogas. É um dos objetivos expressos no Plano Regional de Políticas sobre Drogas. Olha, salvo engano, não é, cara, não é. Não é, por mais atraente que seja essa questão, irmão, não é. O plano regional, ele tem outras prioridades, porque essas políticas públicas são decididas numa instância superior. Salvo engano, não é. Vejamos outras alternativas. B, se tem outra alternativa, quando é assim, tem dúvida, vamos verificar se tem outra alternativa que apresenta uma certeza absoluta. Temos dúvida em relação à letra A? Vamos ver se tem outra alternativa que apresenta uma coisa que você sabe com certeza. Vamos ver. Então vamos lá. Letra B. A interrupção da internação voluntária será precedida da autorização do médico responsável, assinada em 2 vias? Essa está errada. Essa é absurda. Por quê? Porque a internação foi voluntária. Se a internação é voluntária, eu saio quando eu quero. Concorda comigo ou não? Não preciso da autorização do médico. Se a internação é voluntária, eu me internei quando eu quis, eu saio quando eu quero. Perfeito? A letra B é absurda. A letra B é absurda. Se eu me internei quando eu quis, eu saio quando eu quero. Não preciso de autorização médica. Ok? Ok? Então, a letra B é absurda. Vamos para a próxima. Letra C. A internação em qualquer de suas modalidades só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. Opa! Aí, meu irmão, é aquilo que nós falamos, né? Aí é aquilo que nós falamos. A internação, ela é plausível nessas condições. A letra C de Charlie, ela é clara. Aí sim, a letra C nós temos certeza disso. A internação é aquela situação última ratio. Não tem mais jeito. Risco de vida, o cara está tendo uma overdose, né? A próxima está lá entre a vida e a morte, né? A letra C, essa é indubitável. Então vamos separar ela aí. Porque ela é mais certeza do que a letra A. D. O Plano Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas terá duração de 10 anos a contar de sua aprovação? Não é tudo isso de tempo, porque ele tem que ser remanejado constantemente. Eu, de fato, não me recordo quantos anos são. E admite-se a realização de determinadas modalidades de internação nas comunidades terapêuticas acolhedoras? De jeito nenhum.
Não se pode internar aleatoriamente contra a vontade da pessoa. Não pode. Eu ando vendo no YouTube, né, alguns tipos de arrebatamento de pessoas, né, contra a vontade das pessoas. Eu ando vendo. É um programa muito bacana, cara, no YouTube, sabe? Eu vejo lá, agarram a pessoa é nóia no grau. No primeiro momento, agarram a pessoa na marra. Jogam ela dentro de uma Kombi, irmão. Arrancam com a pessoa dali. A pessoa sai dando pontapé, facada, tesourada. Aí depois, no convencimento, né, a pessoa acaba concordando indo para a clínica. A primeira ela é arrebatada na força. A pessoa não quer largar ali a lata com um pedaço de crack. Mas depois leva uma pessoa para algum lugar, acho que para casa dela, né? Conversam, ela acaba consentindo e a coisa melhora. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando que um noia vai querer abandonar o vício voluntariamente? Isso aí é uma baita hipocrisia. Isso é querer condenar o cara à morte. Você está entendendo? Isso é o assassinato da população. Então, maldita é a pessoa que permite que o indivíduo não seja internado contra a sua vontade, irmão. Isso é uma excrescência. Chegar à conclusão que uma pessoa, no grau de loucura, tem discernimento para dizer eu quero, não quero ser internado. É a coisa mais idiota que eu já vi na minha vida. E, no entanto, as pessoas vivem com isso. Essa é minha opinião particular, não é a do curso, entendeu? Então, eu conheço disso, eu vivi isso, então essa é a coisa mais trouxa que pode existir. E outra coisa, irmão, vou te falar, só se recupera dessa desgraça pela misericórdia do Senhor Deus. Então, precisa parar com esse negócio, viu? De uma lei tem que ser redigida, porque ninguém tem interesse nisso. Ninguém tem interesse nisso. Ninguém. Tem que tirar esse pessoal contra a vontade das ruas, irmão. Precisam ser internados e recuperados. Tem que ficar lá. Agora, se a pessoa, depois de recuperado, voltar a reincidir, irmão, interna de novo. Vai ser essa batalha para o resto da vida, entendeu? Interna de novo. Agora, deixar uma pessoa noiada, perguntar, você quer, com crack na cabeça do grau, você quer ser internado? Irmão, é a mesma coisa que perguntar pro rato, você quer queijo? Né? Então, mas tem gente que me salta aos olhos. Altas esferas dos poderes, legislativo, judiciário, Ministério Público. Né? Não, é direito da pessoa. É tirar a pessoa tem o direito de escolher. Sei. Parabéns. É o demônio falando pela boca dessas pessoas. Só pode ser isso. Né? Então, meus amigos, é C de Charlie. C de Charlie, parabéns ao nosso brother que sentou o prego. É mais ou menos isso, Billy. É mais ou menos isso, Billy. É, não é? Pois é. E todos nós que somos brasileiros, né, não sabemos nada de nada, temos a resposta. E pessoas que recebem fortunas para pensar por nós, não têm a resposta. Como se acaba com o crime? Cumprindo a pena de ponta a ponta. Só isso. Cometeu o crime, tomou 30 anos, é 30 anos de ponta a ponta. Não precisa aumentar a pena para 100 anos. É só fazer isso. Você cometeu feminicídio, cometi. Quantos anos você tomou? 40. É cumprir 40 anos. É só isso. É só isso. Será que é difícil? Pois é. Mas não querem acabar com o crime. Essa é a verdade. Muito bem, meus queridos, vamos com tudo. Olha lá, continuando, irmão. Questão número 5, nos termos da Lei Federal número 10826. É o Estatuto do Desarmamento, hein? De 22 de dezembro de 2003. As armas de fogo de uso restrito serão registradas por quem, hein, meu querido? É o Exército? É a Polícia Federal? É a Polícia Civil? É a Técnico-Científica? Ou é a Polícia Militar? Ah, nós todos sabemos, né? Se arma de fogo de uso restrito, cara, é o Exército Brasileiro. Parabéns a ele, Luciano. Cravou certo. É a de Alfa. Vamos com tudo, cara. É bate pronto aqui, hein? Próxima questão. Nos termos da Lei Federal 10826 de 2003, dispôs sobre o registro de posse e comercialização de arma de fogo e munição sobre o Sistema Nacional de Armas, o SINARM. É correto afirmar que para adquirir arma de fogo de uso permitido, o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade, atender, entre outros, ao seguinte requisito. Vamos lá. Apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita de residência certa, homologado pelo Ministério Público ou Poder Judiciário. Que é isso? Não são eles, né? Ministério Público, que é isso? A letra A está errada. Letra B. Apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita, reconhecida pelo Ministério do Trabalho. Não, só isso aí não, né? Ocupação lícita, tem que mostrar que você é uma pessoa honesta, né? C. Comprovação de capacidade técnica, aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestadas pelo comando do Exército. Não é o comando do Exército que atesta isso aí, não, cara. Não é o comando do Exército, não, my brother. Não.
Comprovação de idoneidade com apresentação de certidão negativa de antecedente criminal fornecida exclusivamente pela Justiça Federal? Não, 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 não. Irmão, a certificação de aval psicológico é pela Polícia Federal, não é? A certificação de tiro é por escola credenciada pela Polícia Federal, não é? Exército não. É que muitas pessoas compram arma pela modalidade caçador, né? É isso, pelo Exército. Mas os órgãos credenciados para avaliação psicológica e o curso de tiro é pela PF. Então é letra E, comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestadas na forma disposta no regulamento da lei. Pois é, a turma foi toda doida lá, né? Toda doida lá na letra C de Charles. Pois é, na letra C dos Charles, irmão. A letra C dos Charles, eu tô ligado. Tem um amigo meu aqui. Cara, vou te falar uma coisa, eu não quero mais arma, viu? Eu andei tanto tempo armado, cara. Eu andava com 2 armas. E demorei para perder esse hábito de andar desarmado, sabe? Demorei. Agora que eu me habituei, não quero mais. Não quero mais, né? Mas tem um amigo meu aqui perto, que é atirador, cara é atirador, né? Atirador, caçador. O cara tá com uma coleção de arma aí. Eu vejo ele andando na rua, aí parece um. Falei, irmão, pra que tanta arma, né? Falei, o problema não é isso, o problema é saber usar a arma. Né? O problema de ter arma não. Você pode ter um armário de arma. Eu quero saber se você sabe usar a arma. Né? Esse é o grande problema. E quando eu falo saber usar a arma, é não se matar com a arma, não matar um inocente com a arma, não deixarem tomar a arma de você, você na hora H não disparar a arma acidentalmente. Enfim, cara. Luciano? Pois é, eu tava lá mesmo. Da corregedoria. Tchau! Vamos com tudo! Grande Luciano, que não parou lá para tomar um café. Vamos com tudo! Vamos fazer mais uma aí, cara. Vamos fazer mais uma, rapidinho. Olha lá, nos termos da Lei Federal 10.826, o Estatuto, né? Dispõe sobre o registro de posse e comercialização de arma. É correto afirmar que as armas de fogo de uso restrito serão registradas aonde, hein? Polícia Civil, Federal, Comando do Exército, Polícia Militar ou Ministério da Defesa? Já fizemos uma questão semelhante a essa, né? Se é de uso restrito, elas são registradas aonde? Lá no Comando do Exército. Uso restrito é Comando do Exército. Isso, tudo bem. Aqui a gente se engana, não podemos nos enganar na hora da prova. Tá bom, meus queridos? Então, cara, é o seguinte, ó, tem uma questãozinha aí, deixa eu ver se eu acho qual que é. Tem uma questãozinha aí que está dizendo depois, vocês vão resolver a questão, que a competência para aportar a arma no território federal, tá errado o gabarito aí, tá dizendo que é do Comando do Exército. Não, é Polícia Federal, né, por meio do SINARM, né, Sistema Nacional de Armas, que a Polícia Federal, ela operacionaliza, né, a autorização para porte de arma no âmbito do Ministério da Justiça. Então, o gabarito, salvo engano, é letra B de Bravo e não D de Delta, tá? Tá dizendo que lá é o Ministério do Exército, é o Exército, não. Depois, acho que é a questão número 12, salvo engano, depois vocês corrigem, dá mais para frente, tá? Não é a letra D de Delta, é a letra B de Bravo, você vai ver aí mais para frente, tá bom? Meus queridos, foi mais uma vez um grande prazer estar aqui com vocês. Sempre aquela honra, cara, né? Aquele prazer inenarrável. Vamos continuar estudando, vamos manter a matéria em dia, tá bom? Peço desculpas aí pelo embaralhamento da cabeça aí no começo das aulas. Quais são os crimes dolosos contra a vida, porra? Vamos lá de novo, hein, cara? Homicídio, infanticídio, auxílio, instigação, induzimento ao suicídio, aborto, feminicídio, vicaricídio. Vai ficar doido aí, pô. São 6 crimes dolosos contra a vida. Na hora eu fiquei pensando em crime doloso contra a vida e falando sobre crime hediondo. Tá doido mesmo. Mas é isso aí. Um grande abraço a todos vocês. Deus os abençoe grandemente. Mano, mantendo a matéria em dia, tá bom? Fazendo fichamento, fazendo resumo, que vai dar tudo certo. Sigam aí as orientações de Paulo Benites, que esse cara aí é bala. Opa, deixa comigo que essas atualizações vão sair essa semana aqui ainda, tá bom? Essa semana tá saindo já a aula padrão de atualização. Beleza? E depois nós vamos atualizar direto no bloco. Essa semana sai a aula de atualização. E aí semana que vem começa a sair no bloco já. Tá bom? Deus abençoe grandemente todos vocês. Firme nos estudos. Um grande abraço. Hasta la vista. Fui. Tchau. Receba.